Oi, oi, gente. Nossa, olha. Demorei pra fazer o vídeo muito mesmo. Mas eu preciso fazer. E eu fico lembrando. E aí eu esqueço. E aí o tempo vai passando. E eu não quero esquecer. A gente esquece, principalmente eu com minha memória péssima. E eu quero gravar para o futuro. Não sei se postarei, mas eu quero ter este momento. Então vamos lá. Eu gravei quando eu fiz o teste de gravidez. Eu gravei isso. Então eu tenho isso. Esse momento, e desde então não gravei nada. Eu tenho algumas fotos que eu tentei tirar pra ver assim se tem diferença, se a barriga tava crescendo. Então eu preciso olhar as fotos. Eu não percebo muita diferença. Eu já tinha uma barriguinha de comer mesmo. E cresceu, posso dizer que cresceu com certeza. Mas assim, ao que vai passando o tempo, você não percebe. Óbvio, é tudo muito lento, né? Inclusive, eu tava pensando nisso, eu acho tão engraçado, né? Porque meu sonho era ter babies. E meu sonho é ter babies. E meu sonho era estar grávida. E a grávida é linda, a grávida é maravilhosa. E ter aquela barrigona linda, redonda. Só que eu assistia muito vídeo de parto, muito vídeo sempre, desde nova assistia. Depois eu parei um pouco, mas eu assistia muito mesmo, assim, num nível consideravelmente preocupante. E então, como isso estava registrado na minha cabeça, eu acho, né, que é por isso, eu só via isso das mulheres já no último estágio, né, ou já tá pra ter o bebê e tudo mais. Eu achava que, tipo assim, sei lá, não é que eu achava, óbvio, eu sei que leva 9 meses, mas quando você tá vivendo os 9 meses, meu Deus, que demora. É bizarro, é muito bizarro. Obviamente, né, eu falo para as pessoas, que bom que leva 9 meses. Imagina se fosse de uma vez só, a gente morria com a dor, com tudo aumentando do nada, né, de um dia pro outro. E também toda a questão de se preparar, né, para ter o bebê, preparar. Ai, gente, tinha um negócio no meu olho. Só um instante. Enfim, detalhe, tá, gente? Acabei de sair do trabalho, por isso que eu tô no carro. Vim sair do trem e vim gravar agora, porque senão eu esqueço de novo ou eu começo a fazer outras coisas. Então, enfim. Ai, gente, onde é que eu tava? Enfim, então eu tinha essa noção de que, né? Então, claro, você precisa de tempo pra preparar, comprar as coisas, né? Pra criança, casa, quarto, que tem que comprar. Beleza. Aí, então assim, nessa parte é boa, obviamente, claro, você não quer que tudo aconteça da noite pro dia. Mas ao mesmo tempo, gente, vou te falar, acho que demora, assim, nossa, vai, assim, um dia após o outro. Ai, mas enfim, vamos aos pontos realmente que importam, porque esse vídeo vai ficar longo, a gente já sabe que eu falo demais. Então, eu descobri que estava grávida fevereiro, final de fevereiro. Então, acho que era 1º de março. Era um dos primeiros dias de março, era o primeiro domingo de março. E daí eu fiz o teste e a gente já sabe. Aí, a partir daí, comecei a marcar os médicos e tudo mais. Então, a gente foi no médico, acho que 1 ou 2 semanas depois. Não, mentira. Eu marquei naquela semana, mas, tipo, a disponibilidade aqui é péssima, horrível, gente. Eu não sei no Brasil, preciso saber, alguém me diga. Mas aqui nos Estados Unidos, pelo menos onde eu estou, em Wisconsin, é uma desgraça mesmo, assim. Um cocô. Porque cara, demora muito e, tipo, não tem disponibilidade. Aí eu peguei
e marquei, só que só ia ser depois. Peraí, gente. Say hi. Hi. Esse é o pai da criança. Olha, gente, não um gato, um gatinho, não um gato. Enfim. Aí, gente, eu peguei e marquei, mas... I can try. Aí eu peguei e marquei e era só pra, tipo, sei lá, umas 3, 4 semanas depois. Mas peraí que eu volto logo. You need to Am I chill fine? out. You need to chill out. I'm always chill, all things considered. Well, thank God for that. You need to stay chill. Besides, regardless of all things considered, you are carrying my child. Yeah, your child. Okay, fine, hours. Okay, you just holding it for 9 months. I held it for my life. Right, sure. I'll shut up. You look like a zombie. You look. Thank You you. look like you're dead inside. I'm so sorry. Wow, I appreciate that. I love you, but you look like you hate life at the moment. So lovely. You look like you're contemplating on life. You're like, why am I here? Thank you so Why? much. No, I appreciate that. Love, I love you. No, I love you. You look great. You look great. That's so great. That's pretty good. Something tells me we're gonna get like a little thing to open those things because you like those. A little thing to open those things. Okay, I'm sorry. Do your thing. Go. And Portuguese action. Well. I'm gonna hear everything. So. What? Oh, make me a bowl of cereal. Ai, tá escuro. I'll do the dishes. Because clearly somebody is. When are you gonna use the bathroom? Yeah, but then You can use the bathroom first. don't tell me what to do. I just did. And who are you? State your name and occupation. Name and occupation, please. Agora eu cheguei em casa. Olha o garrafão, gente. A diferença. Eu tô tomando... Eu tô tomando essa garrafinha, menina. Beleza, né? Eu sinto que eu estou... mais escuro. Mas enfim. Então, aí basicamente eu vou falar dos primeiros meses, tá? My life is weird. Porque eu esqueço muito rápido, inclusive tô atrasada. Eu queria ter feito desde o princípio, pelo menos né, ali do primeiro mês e tudo mais. Esquecia, passou o tempo, foi passando e obviamente a gravidez não te espera. Então, aí eu fiz. Bom, aqui eu vou falar semanas, né? Porque semana após semana. Vou falar meses também, mas assim, semana após semana. Também temos outro detalhe, que tem 2 datas diferentes para chegar, né? Então... Meu Deus. Enfim, o que eu ia dizer vamos começar do começo. Então eu descobri, eu gravei aquele vídeo, aí eu não gravei mais nada. Aí eu marquei as consultas
que eram logo, era depois, né? Não tinha horário. Aí eu peguei e fui na primeira, que era a mais próxima. Daí, sei lá, 2 semanas depois. Aí a gente foi e fomos e fizemos o ultrassom, meio que é mais pra, tipo, confirmar se tá grávida ou não. Tipo, eu já sei que eu estou. Eu vou falar dos sintomas, mas eu, tipo, ok. Aí fez o mini ultrassom, eu tava lá, baby, posso inserir fotos, vou ver se eu tenho. Eu sei que eu tenho, mas eu tenho que editar pra inserir as fotos, a gente já sabe disso, né? Pode ser que não tenha foto nenhuma. Enfim, mas a gente tem a fotinha do primeiro. Ai, não, mentira, eu tenho sim, que foi o primeirinho. Love, can you grab something for me? Can you grab the photo? Vai lá pegar. Que eu botei num quadrinho, gente. Agora eu já preciso trocar, porque eu fiz outros ultrassons que tava maior, então eu quero colocar o que tá maior. E eu preciso comprar um álbum, porque eu quero fazer um albinho de baby, mas eu preciso comprar, eu não comprei ainda. Então, esse foi o primeiro ultrassom, dando reflexo, de todos. I like that. O primeiro ultrassom. A bolinha é o saco lá que ela falou. É o saquinho lá que é o que dá suplementa energia pra criança, porque não tem ainda a placenta. A placenta vai formar. Olha, aula de ciências, galera. Aí, então a cabeça tá do lado contrário. Essa era a cabeça e tava viradinho pra cá. E aqui é a bolinha, tá? Porque eu só tô explicando porque o povo olha e fala, a cabeça, porque é redondo. Não é a cabeça, tá bom? Mas enfim. Aí eu botei aqui no quadrinho gracinha, esse foi o primeiro. Aí aqui eu estava de 7 semanas. E ela falou assim que foi a data, o tempo perfeito, ideal pra ter ido fazer o ultrassom, porque era 7 semanas, ela disse que é o tempo perfeito pra saber exatamente melhor o tempo de gestação, pelo tamanho e tal, porque ela falou assim, a maioria geralmente é tudo do mesmo tamanho nessa fase, nesse período. Então, depois, como vai crescendo, cada criança é diferente, pode estar numa certa idade gestacional, numa certa semana, mas os tamanhos variam, então pode ser que tenha incerteza. Enfim, então ela falou que era isso, 7 semanas. Então, a partir daí eu contei isso, é 7 semanas. Só que, porque que tem 2 datas? A médica minha conta a partir do último dia do primeiro dia da sua última menstruação. Então, dá uma semaninha a mais. Quando ela conta, assim, dá uma semana a mais, não, pra trás. Então, ela tá atrasada. Ok, beleza, ela faz o que ela quiser, mas eu estou contando uma semana pra frente. Inclusive, os sintomas, assim, gente, na batida. Posso estar errada? Posso estar, às vezes, também, quem sabe a outra tava errada também, ou, enfim. Mas eu estou contando uma semana pra frente. Então, no momento agora, hoje, que eu estou gravando, eu estou de 13 semanas, quase 14. Todo domingo, todo fim de semana vai virar. Então, já é quase sexta-feira. Hoje é quarta. Então, vai virar, mas estamos no meio, né? Ainda é 13 semanas. E se a gente contar do jeito que a médica tá contando, que é uma semana pra trás, aí vai ser 12 semanas ainda, que é a última semana do primeiro trimestre, que são os primeiros 3 meses. Estamos na última semana, última semana, último dia, hoje, dia 30 de abril. Então, até hoje, ou vamos falar, fim de semana, acaba a semana, acaba o mês, então fecha os 30, né? Então fecha os 3 primeiros meses oficialmente. Então, muito legal, bacaninha, sei lá, detalhe. Mas é isso, eu estou contando 3 semanas, então eu já estou contando que eu já estou começando, né, o princípio do segundo trimestre.
E quando eu vou no médico e tudo mais, aí eles contam uma semana pra trás. Mas de toda maneira, vai dar na mesma. A gente fazer as continhas, tá pra nascer em novembro. Primeira semana de novembro é o que eu tô falando, porque aí as datas variam. Óbvio, o bebê vai vir quando quiser, né? Mas, quando o Senhor quiser. Mas, a data oficial da médica é 6 de novembro. Se eu fizer do meu jeito que eu tô contando uma semana, uns dias, né, que muda, aí é 2 de novembro. Mas aí é tudo naquela mesma semana. Então, a primeira semana de novembro. Enfim, agora vamos, deixa eu ver. Aí foi isso, então eu fiz a primeira consulta, esse foi o primeiro ultrassom. Depois, sei lá, 2 semanas depois a gente fez outro. Daí já tava bem maiorzinho e se mexendo, então foi muito legal. Pena que a gente não podia gravar e também eu não lembrei, mesmo se pudesse eu acho que eu não teria gravado. Mas foi muito legal, não sei, é uma experiência muito louca. Agora no começo, né, não sinto nada disso especificamente, do bebê mexer, mas fez ultrassom, fiz todas as... Eu fiz umas três vezes até agora. As 3 vezes... Não, mentira. Tô falando errado, tá vendo como eu esqueço? Eu fiz 3 vezes até agora. As 3 vezes que eu fiz, as 2 primeiras, foi os dois. Eles tentavam fazer por cima, ultrassom, mas como eu tava muito pequenininha, não dava pra ver bem, aí fazia o vaginal. Daí fazia os dois. É muito engraçado. Daí, coisas que às vezes, não sei, eu gosto de guardar todos os detalhes. Então, assim, e coisas que eu não sabia, porque eu amo ver vídeos assim, desse tipo de gravidez e tudo mais. E então, assim, é legal. Mas às vezes não falam todos os detalhes, ou coisa que, tudo bem, às vezes nem é tão importante, mas eu gosto de que, tipo, não falam sobre, sei lá. Quando eu fui, eu não sabia nem que tinha esse negócio vaginal. Tipo, ok, primeira vez, nunca tinha ouvido falar. Mas também não tô chocada, ok, óbvio que com certeza a tecnologia deveria ter algo nesse tipo. Mas assim, eu nunca tinha visto ou experienciado. Aí, outra coisa, falam pra você encher a bexiga de água, né? Porque vai fazer ultrassom. Então é muito engraçado, porque eu enchi a bexiga de água. Quer dizer, nem precisava, né? Porque eu tava com uma fazeção de xixi, que esse é um dos sintomas. Mas eu vou falar depois. Daí eu fazia, bebia água, ia lá, fazia 5 minutos na barriga, não tá muito, vamos fazer vaginal que dá pra ver melhor. Claro, tudo bem. Aí ela vai, esvazia a bexiga. Tipo assim, então era muito engraçado. As 2 primeiras vezes isso aconteceu. Então eu ia, bexiga cheia, 5 minutos, nada. Aí vai no banheiro, esvazia. E aí faz o vaginal, porque aí tem que estar vazio. Então é muito engraçado, é o completo oposto. E dá realmente pra ver muito melhor. Aí checa tudo, né? Checa o bebê, mas aí checa os ovários, óvulos, os ovários, o útero em si e tal, e, né, tenta ver como que tá tudo. Acredita-se, também, não sei se essa informação é relevante, mas eu quero deixar aqui anotado. Ou gravado. Acredita-se que o baby tem ovulado, né? O esperma com o meu óvulo, como que fala? Oh, meu Deus. Acredita-se que o zigoto, né? Que eles chamam, o feto, o baby saiu do meu ovário esquerdo. Muito interessante. Porque quando ela fez o ultrassom, ela falou que tinha sangue, tinha presença de blood flow, que eles falam, que tem sangue passando, que tem mais sangue do que o outro. Então, quer dizer que possivelmente, tipo, saiu dali porque estoura, sei lá, não estoura, né? Não sei, eu não sou médica, eu só sei que o trem sai daquele ovário do lado esquerdo, foi parar no útero, então o lado esquerdo estava com esse negócio e também... que é totalmente normal, e eu também estava sentindo pressão. Então, esse é um dos sintomas. Vou falar dos sintomas. Bom, ovário, que essa é a parte, não acho que é... Bom, é da gravidez, mas a parte... Por causa disso, eu acredito, como ela falou, acredito que seja isso mesmo. Porque eu nunca senti nada parecido.
do baby ter saído do ovário. Eu senti uma pressão absurda do lado esquerdo. Depois eu pergunto, ficou um tempo, ficou algumas semanas, sei lá, uns 2 meses, os 2 primeiros meses, eu acho, ficou essa pressão. Às vezes doía um pouquinho, mas era mais pressão do lado esquerdo, bem ali no ovário, né? E aí eu comentei com a minha médica e ela falou depois, no ultrassom ela falou isso, que são pessoas diferentes. E depois, quando eu fiz a minha consulta, a médica falou que pode ser, mas que também pode ser o útero, porque às vezes a gente sente mais de um lado do que do outro. Começa a pressionar, né? Conforme vai crescendo, e você pode sentir mais de um lado do que do outro. Então pode ser o útero também. Mas eu acredito que era isso mesmo, porque agora parou. Eu estou sentindo agora, 13 semanas, estou sentindo um pouquinho meu útero, eu acho. De vez em quando, não é o tempo todo, mas com certeza cresceu. Quando eu estava acho que 11 semanas, acho que até antes, 9, 10 semanas, tá vendo? Eu tinha que ter gravado. Mas já tava do tamanho de uma laranja, o útero. Então, o útero tava do tamanho de uma laranja. E o baby, acho que tava do tamanho de um morango grande. Era o que eu tinha visto lá. Daí agora deve estar, obviamente, maior, mas eu não sei. Engraçado, eu acho que eles deveriam colocar também o tamanho do útero. Eu acho uma coisa interessante. O tamanho do útero, o tamanho que o seu útero está agora. Porque, obviamente, vai crescer mais que a criança, porque tem que ter espaço, né? Pelo menos a princípio. Então, eu não sei, eu vou pesquisar, porque agora eu não sei que tamanho que deve estar meu útero, mas com certeza tá maior que uma laranja. No final eu mostro minha barriguinha, se é que dá pra ver, porque eu acho que não dá pra ver muita coisa, não. Mas essa blusinha é bem apertada, então eu vou ver se dá pra ver alguma coisa. Vamos do começo. Então, sintomas. Como que eu descobri que eu estava grávida? Fazer sessão de xixi. Muita gente passa mal e etc, etc. Não sei, todo mundo tem sua experiência diferente. A minha mãe não teve nada, pelo menos do que ela se lembra, porque tem muita coisa que ela não se lembra também. E, obviamente, ela não gravou, infelizmente. Mas, pelo que ela me diz, ela não teve nenhum tipo de passar mal, de vômito, de, sabe, enxaqueca, sei lá. Tudo isso que pode acontecer, que geralmente é o que a gente escuta mais no primeiro trimestre. Ela não teve nada. Ela disse que ela vomitou 2 vezes na gravidez dela e não foi por causa da gravidez. O que foi muito engraçado. Uma vez foi pra engolir uma pílula, que a pílula era muito grande, e ela tentou engolir com um pedaço de banana e o trem, tipo, entalou e deu errado. E a outra foi que ela tomou um copo muito grande de suco de cranberry, que ela estava aqui também. Pra quem não sabe, eu sou americana, eu nasci em Wisconsin, inclusive eu nasci aqui. Então, aqui tem esses trem meio diferentão, assim, eu não acho. Quer dizer, deve ter no Brasil com certeza, mas deve ser caríssimo. Suco de cranberry, inclusive eu nunca tomei, nem aqui. Mas enfim. Então foi por isso, sei lá, deve ter passado mal. Pode, óbvio, né? A gravidez pode estar influenciando, mas ela só dessas 2 vezes. Mesma coisa, graças a Deus, e peço que continue, porque eu também não tive nada, assim, nesse sentido ruim no primeiro trimestre. O que eu senti, que foi, tanto é que me fez confiar que eu estava grávida, é que eu estava fazendo muito xixi. Eu não mudei nada na minha rotina, óbvio, eu não tomei mais água, tava na mesma, e tava saindo muito xixi. E coisa que eu nunca, como eu pensei, eu falei, isso não é normal. Que eu estava fazendo xixi e ardia um pouquinho. Ardia assim, não de doer, mas de arder mesmo, quando saía. É quase uma coceira. E aí ficou assim o mês de fevereiro inteiro, depois que, né, quando fecundou, quando as coisas aconteceram e começou os sintomas. Então, sei lá, vamos falar, aí mês de fevereiro ficou nessa. E o que mais me levanta suspeitas é que eu estava levantando à noite para fazer xixi. Isso nunca na minha vida aconteceu. Eu não sou uma pessoa de levantar no meio da noite, não gosto. Nunca levantei. Se eu precisava, em último caso, assim, de meu Deus, que eu vou morrer,
era uma vez na vida, outra na morte, na minha adolescência. É isso que eu lembro, na minha última vez, assim, que isso aconteceu. E só. Então, normalmente, mesmo que eu sinta vontade de ir no banheiro, eu geralmente não vou, eu volto a dormir, eu geralmente consigo voltar a dormir. E na manhã eu levanto e vou, e ok. Mas, tipo, isso não tava dando, você não tá entendendo? Parecia que ia explodir a minha bexiga e eu acordava sozinha por causa disso, me acordava e eu não conseguia dormir. Eu ficava sentindo, sabe aquela coisa chata? Você fica sentindo que você precisa fazer xixi, é insuportável. Daí eu ia, né? E no comecinho ali que tava extremo, era tipo umas 2 vezes no meio da noite. E aí depois melhorou, que foi pra uma vez no meio da noite. E é o que está até agora. Mas ainda assim é mais, porque eu não fazia nada. Mas pelo menos agora deu uma parada, porque tava muito mesmo. E agora eu vou uma vez no meio da noite e geralmente eu levanto bem cedo pra trabalhar, então eu vou antes de trabalhar. É uma vez no meio da noite antes de trabalhar. Se eu durmo em casa, se eu tô dormindo até mais tarde, fim de semana, né, que eu não vou trabalhar, aí geralmente eu vou, tipo, umas 3 vezes, porque eu tô dormindo mais, mas aí ok, né. Basicamente isso. Daí, isso foi no comecinho. You can wash the dishes, love. I just wanted to invade. É o pai da criança, gente. Que coisa. Como você tá se sentindo? How you feeling? To be a daddy. Very exciting. Nervous, but also grateful. I'm in the bathroom. Então, gente, aí isso foi primeiro mês que tava muito, depois eu descobri que estava grávida, aí ficou, sei lá, mais 1, 2 semanas, em março, e depois voltou mais ao normal, que é uma vez só que eu vou ter uma acalmada. Fora isso, não senti nada, como eu falei, foi só isso. E aí eu descobri que estava grávida. Aí eu comecei com a fadiga. Meu Deus. Fevereiro eu sinto que eu estava ok, pelo que eu me lembre. Eu não sabia, tava desconfiando, tudo mais. Mas tá, vida normal. Aí, março, descobri e fiquei tipo, ok. Aí foi mudando dali 2 semanas pra 3. Depois que eu descobri, gente, não tem explicação o que eu senti. Eu não sei te explicar. O que as pessoas reclamam, falam de sentir horríveis, vomitar toda manhã, todo dia de manhã. Horrível. Sinto muito por elas. Gente, realmente, eu não desejo pra ninguém e não consigo imaginar o que é ir vomitar todo dia de manhã, gente. Mas, ou seja o que hora, né? O dia todo, geralmente fica com náusea. Mas, o que eu não senti nisso, o que eu não senti de vomitar, de passar mal, eu senti na fadiga. É uma fadiga, assim, que eu não quero fazer nada. Você pode chamar de preguiça, você pode chamar o que você quiser, mas é uma coisa, assim, que vinha de dentro de mim. Eu não conseguia levantar da cama. A partir do momento que eu chegava do trabalho, porque eu sou obrigada a trabalhar, essa vida do pobre, né? E eu trabalhava no murro, assim. Gente, sério, tinha dia que eu levantava, acordava os olhos cedinho. Vou trabalhar 5 da manhã. E eu queria chorar, sério. Era assim, desesperador. Eu queria chorar, eu não queria ir.
mesmo assim, era um pânico, me dava um pânico, um desespero. Eu não quero fazer nada, eu não quero sair da cama. Não tinha energia, não tinha força, um cansaço extremo. E graças a Deus eu dou por esse homem maravilhoso que me engravidou. Porque ele fez muita coisa. Eu sou muito grata, eu não consigo imaginar quem tem que fazer isso sozinha. É tenso, é brutal, mas ele cozinhou todos esses dias que eu não tava dando pra mim, cozinhava, fazia os paranauê que eu pedia pra ele fazer, sabe, realmente, cuidou de mim, e agora que eu senti que deu uma melhorada esse mês, começo de abril, então esse mês foi muito melhor, já senti a minha energia voltou. Tem dias, claro, tem dias que você não quer fazer nada. Principalmente eu, gente, ai, não quero fazer nada. Mas, mesmo assim, agora, tipo, eu tenho energia, tipo, normal, sabe assim? Tem dias que você não quer fazer as coisas, mas você faz. Era uma coisa muito estranha, era fora do normal. Então agora eu tô mais ok, minha energia deu uma voltada. E então eu voltei a cozinhar, fazer mais coisas e tudo mais. A casa tá uma bagunça, não tô limpando essas 2 semanas. Eu limpei antes, mas a gente tá de mudança. Pra quem não sabe, isso talvez seja outro vídeo, mas a gente conseguiu um novo apartamento, que é o que a gente vai, né, casar, morar juntos e começar essa família. Então ele vai se mudar pra lá sexta-feira agora e ele tá com... E ele tinha que sair do apartamento que ele estava antes semana passada. Então ele ficou ali uma semana, ou semana retrasada, umas 2 semanas ali que ele não tinha pra onde botar as coisas. Então ele colocou tudo aqui, tá? Uma montanha de tralha, muita coisa. Mas aí sexta-feira já vai levar todas as coisas, vai começar a levar, vai desentulhar, daí eu vou limpar e a gente já vai, né, se mudar pra outro lugar. Mas enfim... E aí é isso, galera. Não sei o que mais dizer. Esse foi o sintoma, assim, mais cruciais que eu me lembro mais. Fome também me deu muita. Acho que eu não anotei, eu deveria ter anotado. Eu anotei os sintomas, mas eu não anotei, tipo, quando começou, sabe, as semanas. Mas, bom, semana a semana ia passando e você vai contando as semanas, né? Então era muito interessante, porque toda semana tinha um sintoma novo. Ou o sintoma fica mais forte, ou fica mais ok. Então é muito engraçado. Me deu fome, isso foi de primeira, então logo ali no princípio também, junto com fazer o xixi. Fome, 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 fome. Gente, me dá um pratão de comida. Eu queria comida. Eu não queria besteira, lanchinho, nada. Eu queria um prato assim com arroz, estrogonofe, entendeu? Queria arroz, feijão, carne, salada. Gente, eu sou uma pessoa que ama tomate, amo uma salada, amo limão. E na salada, tá? Ou na comida. Eu não gosto de tomar limonada. Tem gente que tem isso também. Mas eu não gosto de tomar, mas eu gosto de jogar limão em tudo. Então, E agora eu acho... Eu não sei se piorou, se é de mim mesma. Mas, meu Deus, eu preciso de um tomate. Saliva, minha boca, assim. Que delícia. Me dá um tomate. Arrozinho, tomate, pra mim, eu tô feliz. Agora, né? Mas antes eu tava com fome. Eu precisava comer. 5 minutos eu queria comida. E então foi difícil. O benzinho me olhava assim, tá tudo bem. Mas aí a médica também falou, não, normal. Melhor, o que eu recomendo é reduzir a porção, né? Então não coma demais. Coma mais, mas não coma demais. Então, faça mais mais refeições ao dia. Então pode ser, sei lá, até 5 refeições, mas porções menores. Então eu falei, beleza, deixa comigo aqui, ó, tranquilo. E aí eu fiquei comendo bastante, mas isso durou rápido, acho que foi coisa de 1 mês, se nem isso, 3 semanas, por aí. Então, foi isso no comecinho, isso foi em março, tá? Bem no comecinho ali. Aí agora abril,
que é o que nós estamos, já acho que eu voltei ao normal. Ainda quero comer, tô tentando fazer comida o mais saudável possível, né? Fazer comidinha normal, caseira, vegetais. Fruta deu uma parada nas últimas 3 semanas, esse mês mesmo. Eu tava comendo mais fruta, deu uma parada. Eu comprei, ainda estou comendo, mas acho que tô comendo menos e eu quero comer mais. Mas é que eu, literalmente, gente, eu esqueço de viver, realmente. Eu não tô zoando, a minha memória é péssima. Se eu te falar que eu esqueço de escovar os dentes, às vezes, eu esqueço. Não passo pela minha mente, cara. Então, assim, às vezes eu esqueço. E às vezes eu lembro, mas aí eu tô, tipo, com fome e eu quero comida. Então eu fico, tipo, eu não quero fruta agora, eu quero comida. Eu como a fruta depois. Daí eu como, me encho e eu fico, eu não quero fruta mais. Então, às vezes o que eu tento fazer é comer fruta mesmo sem querer, antes de comer a comida. Porque a fruta não me enche, né? Então, eu como a fruta, daí eu janto ou almoço, ou o que seja. Ou como ali de coisinha da tarde e tal, depois eu vou comer. Mas eu não tenho feito muito isso. Eu tenho comido mais comida mesmo, comida. Tenho que dar uma melhorada. Comecei a comer mais fibras. Fiz lentilhas anteontem. E foi bacana. Nunca tinha feito lentilha antes, pode acreditar? Nunca. Já comi antes, mas eu nunca tinha, tipo, eu vou fazer lentilhas para eu comer, sabe assim? Nunca fiz. Foi bacana. Gostei bastante. Eu tenho grão de bico, que eu não fiz ainda, também nunca fiz. Então, eu já comi antes, uma vez. Uma vez comi grão de bico, que louco, né? Mas eu vou tentar comer de novo. Eu acho que esse não é muito meu favorito, grão de bico. Mas eu vou tentar comer. Vegetais eu tenho ali, tudo congelado. Eu preciso comprar coisas frescas, mas eu tô sem nenhum centavo, literalmente. Eu vou receber no fim da semana, então aí a gente vê o que a gente compra. Porque minhas coisas estão acabando já, mas do que tem é o que a gente, né? O que eu tento fazer o melhor. E é isso, cara. Acho que é isso que eu me lembro. Se você não quer saber, né? Pule essa parte. Mas eu vou, detalhes, né? Outro sintoma, mas aqui, entre nós. Intestino. Gente, tem gente, inclusive todo mundo tava me falando, inclusive a médica perguntou. Tá com constipação? Todo mundo fica constipada. Tá grávida, tá constipada. Falei, querida, ao contrário. Alguém me ajuda. Eu falei assim, não, tá tudo normal. Desde que você não esteja, tipo, morrendo, diarreia ou desidratada, tendo dor normal. Porque todo o corpo é diferente. Então, ela, tipo, literalmente, ela falou de 2 vezes na semana, de 3 vezes na semana. Desculpa. De 3 vezes ao dia. Não. Já esqueci, tá vendo? Acho que ela falou de 3 vezes na semana a 3 vezes ao dia, tá ok, normal. Falei, nossa, esse é um lapso grande, né? Pois é, eu sei, mas tá ok. Eu falei, bom, tudo bem. Então, eu não tô nem num extremo nem no outro, mas para mim, pessoalmente, considerando como eu era antes da gravidez, porque eu sempre fui mais pro lado da constipada. Não problema mesmo, mas eu não fazia, assim, não ia no banheiro todo o tempo. Era, sei lá, uns 2 dias pra mais, entendeu? Então, assim, e vinha mais durinho. Muitos detalhes, né? Mas esse era o meu normal. Então, agora, soltou. E eu tô indo no banheiro, sei lá, quase todo dia, um dia sim, um dia não. E não só isso, mas quando vem vontade de ir no banheiro, tá estranho também, pra mim, né? A médica disse que tá tudo bem, tudo normal, mas eu falei assim, cara, eu sinto dor. Cólica, né? Tipo, a cólica normal de quando você quer ir no banheiro, é uma cólica específica, você sabe do que eu estou falando. Você fica aquela dorzinha, preciso ir cagar. Mas, agora, na gravidez, eu sinto isso e, tipo, parece que eu vou morrer, parece que eu vou desmaiar, tipo, eu tô passando mal, sabe? E eu não tô passando mal, eu só preciso ir no banheiro, mas me dá essa sensação. Eu não sei porquê, tá? Eu não entendo qualquer relação da gravidez com isso. Não sei. Cientistas, médicos, não, obstetras, não tenho alguém, se quiser me falar, não tenho ideia, porque eu tenho
ido no banheiro e, tipo, quando me dá dor, é muita, tipo, meu Deus, eu preciso ir no banheiro agora. Eu tô morrendo. Acho que eu vou morrer. E, tipo, eu tenho que correr pro banheiro. Daí eu faço e tá tudo bem. Então, assim, eu não sei. Porque antes era uma coisa mais, tipo assim, você sente, às vezes você tem que segurar, se tá fora de casa, algo do tipo, e tipo, tá bem, consigo segurar, tipo, tá tudo bem. Eu sei que eu preciso ir no banheiro, mas eu também não tô morrendo. Mas aí, eu não sei, agora virou isso, mas enfim. Esses são os sintomas. Tô tentando lembrar se tem mais algum. Será que tem? Eu posso olhar aqui, gente. Só um minuto. Ai, cortou. Mas aqui estou eu. Já vou encerrar. Eu fui olhar, que eu acho que eu tinha notado. E tem mais duas coisas. Lá no comecinho que eu falei que eu não senti coisa de vomitar, nem nada disso, de passar mal. O que eu senti foi fundeza. E foi uma coisa muito interessante, que a minha mãe também sentiu. Quando ela estava grávida de mim, ela falou. Então, a gente foi mais ou menos igual nessa parte. Eu não sentia, assim, passar mal. Mas eu tinha que estar comendo alguma coisa. E não era assim, eu ainda não tava com aquela fome que eu falei. Que me dava muita fome. Mas assim, geralmente de manhã pra ir trabalhar. Eu não costumo comer muito, assim. Às vezes não comia nada. Às vezes como uma coisinha que assim, besteirinha que não enche, né? Um cerealzinho, um pão. Mas não é nada, sabe? Assim. Daí comecei a sentir isso. Então, tipo, é uma fundeza muito funda na barriga. E aí parece que você vai passar mal. Parecia que eu ia desmaiar. E parecia que eu ia passar mal. Ficava meio com náusea, assim, tipo, meu Deus. Não tem nada na minha garganta, assim, sabe? Tipo, mas eu nunca realmente passei mal. E aí eu ia e comia alguma coisa e tava tudo bem. Então eu tinha que comer rapidamente. Eu não podia me deixar ficar com a barriga vazia ou com fome, ficar muito tempo. Então realmente tinha que estar ali comendo de 3 horas, 2 horas e meia, às vezes menos. Mas isso foi outra coisa. Lá no comecinho, bem no comecinho. Nas primeiras ali semanas, eu acho. Primeiros 2 meses. Aí, outra coisa que também faz parte de descobrir que estava grávida, que foi antes, né? Começou antes. Preciso falar alguma coisa, gente. Deu uma enchida, tá? Nunca tive peito tanto assim, não. Assim, meu peito nunca... meu peito tava na medida certa pro meu corpo, entendeu? Mas assim, ele também não era pequenininho, mas ele também não era, grande. Então assim, tava tudo normal, corpo normal. E nem fui eu, foi o Ben que percebeu, óbvio. Ele falou assim, nossa, deu uma crescida, né? Falei, não sei, deu? Eu não acho. Pra mim tá normal. No comecinho ali, porque ele pegou já de primeira. Mas depois eu notei, sim. E claro, vem a dor. A dor, assim, né? Fica sensível, fica super sensível. Tinha dias que tava muito, não pode nem encostar nada. Bizarro. Até o Ben fica brincando que ele, às vezes ele vai abraçar, faz alguma coisa, passa a mão assim e fala, nossa, parece uma faca, tá cortante, tá afiado. Ai, meu Deus. Mas é isso. Então, ainda está, cresceu mais, obviamente, não filmei antes e também não tirei foto disso, mas eu sei que vocês acreditam na minha palavra. Aí tá assim agora. A barriga, eu vou mostrar a barriga sensível. Tem dia que tá mais, tem dia que tá menos, mas agora tá mais ou menos, tá mais normal. Mas dos primeiros ali tava bem sensível. Então, essa é a barriguinha. Olha, não sei. Na câmera eu sinto que não dá pra ver nada. Assim, não dá pra ver nada. Mas, olha, eu acho que tem, assim, uma pochetinha. Só que eu já tinha. Então, é isso que eu falo. Eu não sei
o quanto cresceu do que já era meu e do que é do baby. Então, assim, e na câmera eu sinto que não aparece tanto mesmo. Mas essa sou eu de 13 semanas. Quase 14. E contra a luz também. Mas tudo bem. E vamos aí, né? Ver se vai crescendo. Não sei. Bom, é isso, galera. Um beijo pra vocês. Sabe lá Deus quando eu volto. Qualquer hora aí. Vamos ver. Um beijo e um queijo. Ah, detalhe. Ontem tirei sangue pra saber o sexo do baby. Então vamos saber logo. Tem isso também. Tá bom. Tchau, gente. Tchau.